Pai, nós queremos colocar diante de Ti esse tempo, Senhor, e clamar para que o Senhor fale conosco, Pai. Nós precisamos muito ouvir a Tua voz, Senhor. É a Tua voz que nós precisamos ouvir, Senhor. Então, Pai, fale conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos revele a Sua palavra no profundo do nosso coração, Senhor. Que toda a altivez humana, que toda a concepção, todo o preconceito, tudo estabelecido em nossa mente, pela nossa própria mente, colocada pelo homem, seja tirada em nome de Jesus. Nós queremos somente ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Senhor, repreenda todo espírito de confusão. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Então, você ligadinho a isso? Olha só. Em Êxodo 32 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e dos vossos filhos e as vossas filhas, e trazei-mo-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. Ele os tomou de suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E olha, tem mais. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Bom, eu estou falando isso que no ar, que isso aqui essa ministração é feita dentro do programa, está no ar, e a gente estava conversando sobre que a gente vai estar falando. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão buscando um bezerro de ouro para si, né? Estão buscando um bezerro de ouro para si. Mas, como é dizendo, o povo queria um Deus para eles, queria deuses para eles, só porque Moisés demorava a chegar. Eles não levaram em conta tudo que foi feito pelo Senhor ali no Egito, toda demonstração de poder, toda aquela demonstração de amor de Deus por eles também, quando Deus vem ali, interfere, move céus, terra, ar, todos os elementos da natureza em prol deles. As pragas vieram, eles foram libertos, o mar se abriu, nada disso valeu a pena, nada disso teve assim, qualquer peso, porque a demora de Moisés, eles pediram para erguer um bezerro de ouro. Agora, uma coisa que quando eu estava lendo eu achei curioso, a Bíblia também diz que quando um escravo ele recebia sua libertação, mas ele optava em continuar escravo daquele senhor, porque ele amava aquele senhor, ele furava a orelha na porta da casa dele. Interessante, né? O povo deveria ser servo do Deus Altíssimo. Esses brincos deveriam ser uma representatividade de que eles estão furar a orelha para viver e servir ao Deus Todo-Poderoso. Eles tiram todos os brincos, falou dos brincos. É uma coisa meio assim, parece que quebra a aliança, sei lá, uma coisa interessante ser os brincos. Está certo que brinco de ouro, mas deveria ter pulseiras, anéis, mas falou brincos, né? E derrete e faz um bezerro de ouro.
Mas o que tem isso a ver com a gente? Cara, é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje a igreja precisa de um bezerro de ouro. Hoje a igreja, Jesus não é suficiente. Não é suficiente. A gente viu aqui, nós estamos gravando isso aqui em 2014, exatamente em agosto de 2014, do dia 31 de julho foi inaugurado o Templo de Salomão em São Paulo. Hoje, dia 14 de agosto, que eu estou gravando, vocês vão ouvir, e talvez dentro da programação da rádio, ouvir pelo YouTube e tal, né? Mas hoje eu estava vendo, como eu falei, uma reportagem de uma TV árabe, onde o atual ministro de Israel da Construção Civil fala que é hora de reconstruir o templo, o terceiro templo em Israel e tal, porque já estão adorando há muitos anos, olhando para as pedras, né, ali no Muro das Lamentações. Em um outro vídeo, um vídeo postado na internet, um vídeo, não é um vídeo feito por amador, é uma produção, onde as crianças olham para o além, assim, para além não, olha para a visão do alto de Israel, chamam um senhor bem idoso, e eles olham e começam a se alegrar e ver o templo erguido, não é? E o ministro fala de ser naquela mesquita que está no lugar do templo e tal, aquela coisa toda. E eu estava aqui pensando, cara, até hoje precisa-se de um bezerro de ouro. Jesus não é suficiente, mesmo que a Bíblia diz, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Ignora-se a Bíblia. Outros bezerros de ouro são denominações. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, a família dele está indo assim num caminho ruim, de esfriamento espiritual. Estão num determinado lugar onde a família está pedindo socorro, não estão sendo alimentados com a palavra de Deus, mas tem um membro da família que não sai por nada desse mundo, não obstante que está vendo que a família está indo para o água abaixo, mas não sai, porque ama aquela denominação é o bezerro de ouro dela. Tem gente que pode pregar o que for na igreja que ele congrega. Pecado, o pecado pode entrar, você está vendo que está errado, você está vendo que a vaca está indo para o brejo, você está vendo que os filhos não estão sendo alimentados, muitas mulheres, o marido deixa de ir à igreja, ou a mulher deixa de ir à igreja, porque está vendo tanta coisa errada ali dentro, mas não é capaz de falar assim, vamos ouvir a palavra em outro lugar, onde a gente possa ser alimentado. Não, eu nasci aqui, eu cresci aqui eu fui batizado, aqui eu me casei, daqui eu não saio. Sim, mas o que está sendo ministrado aí não é vida, é morte. Não, mas Deus sabe todas as coisas, eu não vou sair daqui não. Eu preciso desse bezerro de ouro. Para mim não é Cristo suficiente. A palavra de Cristo não é importante. Importante é a denominação, ou é aquela igreja local, ou é aquele pastor. Tem pessoas que precisam de um bezerro de ouro chamado pastor famoso, um pastor que seja o cara. Tem que ser aquele cara. Se não for aquele cara, a palavra não serve. Tem pessoas, como eu já vi, que o marido prega em casa, mas não dá ouvido. E aí, esses dias eu estive conversando com uma pessoa, ela virou um pastor, o marido dela, ela virou para mim e falou assim, poxa, pastor, eu comecei a fazer umas viagens com meu marido, como o meu marido está conhecido. Assim, nesse meio que a gente tem ido. Cara, eu não sabia, esses dias eu ia ter uma pessoa assim, no meio da multidão mesmo, um cara sem tipo de vergonha nenhuma, pedindo oração por ele, né? Pedindo oração por ele. E aí ela viu isso, como ele é conhecido. Mas o marido é reconhecido fora, mas ela está em uma outra igreja, ela precisa daquele bezerro de ouro, ela não acompanha o marido, porque ela precisa do bezerro de ouro, aquela determinada denominação, aquela determinada igreja. E aí você sabe que eu não alivio, né? Eu pego pesado, né? Aí eu cheguei e peguei pesado. Falei com ela, eu falei, tu tá pecando, bicho. Entendeu? Então, a gente vê, eu já vi situações assim, de precisar de um bezerro de ouro. Tem que ser a oração daquele cara,
tem que ser congregar naquela igreja, não, a pregação tem que ser daquele homem, não, se não for o DVD daquele cara, se não for a unção daquele ali, se não for o congresso que aquele ali faz, se não for o seminário que aquele ali dá, se não for a reunião lá com os líderes, não sei lá das quantas, daquele ali, não serve. Então a igreja hoje está como o povo no deserto, precisando de bezerro de ouro. Quer ver outro bezerro de ouro? Nós precisamos fazer algo para atrair os jovens. Aí começa a trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. É bezerro de ouro, porque... Por que é o bezerro de ouro? Porque a palavra de Deus, o próprio Jesus, não é mais suficiente. Aí se erguem bezerros de ouro em nome de pastores, bezerro de ouro de cantores, bezerro de ouro. Cara, eu já ouvi situações assim, me contaram de pessoas falando assim, o meu sonho é ficar preso no elevador com a Ana Paula Valadão, para poder conversar, né? Deve ser para pegar aquela unção, aquela coisa e tal. Cara, que bezerro de ouro, né? Que bezerro de ouro. Ana Paula Valadão ser o bezerro de ouro. Não estou dizendo que a Ana Paula Valadão é o bezerro de ouro, ela está errada, não. A forma das pessoas adorá-los. Você viu no congresso do Diante do Trono? No Diante do Trono, não interessa. Desde que seja na igreja do Diante do Trono, é tudo maravilhoso. É lei. Não é. Não estou dizendo que lá tem coisa errada, não é isso. Eu estou dizendo a forma com que as pessoas adoram. Os cantores adoram as igrejas, adoram os pregadores, adoram... É bezerro de ouro, gente. É como se Jesus não fosse suficiente. O meu Espírito vos ensinará todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é a videira, eu sou a videira verdadeira. Vós, os galhos. Aquele que não tiver ligado a mim será cortado e lançado fora. Está lá em João. Não é estar ligado à denominação, não é estar ligado ao pastor fulano, não é estar ligado ao cantor fulano, não é estar ligado à igreja fulano, não é estar ligado ao movimento do G12, do G15, do G6, do G7, não é estar ligado ao Renê Terranova, a Valnice Miomes, a Neuza Etioca, ao Malafaia, a Jorge Linhares, a seja lá quem for. Não estou dizendo que essas pessoas estão erradas, não. Eu estou te dizendo o seguinte, eu não estou aqui para falar, eu só dei nomes de líderes, que as pessoas acabam fazendo dessas pessoas, desses líderes, bezerros de ouro para si. Bezerro de ouro para si. E nós estamos dizendo, Jesus, você não é suficiente. Eu preciso do bezerro de ouro chamado fulano. Jesus, você está demorando a voltar, então eu vou agora para a teologia da prosperidade. Você não voltou? Eu preciso ser rico, eu preciso conquistar os 7 montes. Alguém já ouviu falar sobre conquista dos 7 montes? Isso é do diabo, cara. Então eu preciso conquistar os 7 montes, eu preciso prosperar, eu preciso que a minha empresa fique rica, seja grande, que eu fique rico, eu preciso disso. O senhor não está demorando a voltar, Jesus? Vamos erguer um templo de Salomão aqui, uma réplica do templo de Salomão. O senhor está voltando, eu vou construir uma igreja do tamanho de um estádio aqui. O senhor não está voltando, não vou nem me preocupar com aquilo que o senhor falou, que é o ID. Que é ide e fazer discípulos de todas as línguas, tribos, raças e nações. Cada um cuida de si. Eu vou cuidar da minha denominação aqui, na minha cidade. O negócio nosso é nós ampliarmos, é nós sermos uma igreja rica e próspera. Se o senhor está demorando a voltar, eu vou comprar uma televisão, vou comprar um programa de rádio, vou comprar... Ei, mas vem cá, você está esquecendo que você foi chamado para o ID de Jesus? Que você só existe porque Deus quer que você exista, e Ele tem um propósito, e o propósito dele não mudou, e ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Em outra passagem ele fala, em meu nome vocês imporão a mão sobre os enfermos, serão curados, falarão novas línguas, etc, etc, etc. Você não vê? Vai, dê muitos frutos de vida eterna. Isso tudo não é mais suficiente, não é mais necessário, porque Jesus está demorando. Então vamos erguer bezerros de ouro. E cada um ergue um bezerro de ouro para si. Doutrinas de igreja. Cara, isso é um bezerro de ouro terrível. Não é?
Aqui no Espírito Santo tem muito. A igreja é do pastor fulano, o pastor virou bezerro de ouro. Não é a igreja X, não é a igreja X do pastor fulano. A igreja X da convenção tal. São bezerros de ouro. Outros bezerros de ouro que se cria para si são modismos, moveres. Agora, se você não orar com a mão balançando assim, agora, se você não virar os olhinhos assim, agora, se você não suspirar como a pastora fulano, como o pastor fulano, agora, se você não falar isso, entendeu? Tudo isso são bezerros de ouro que está sendo erguido atualmente. Eu não estou nem falando das questões como meu carro, minha casa, essa idolatria toda. Eu estou te falando dentro da igreja, porque eu li um texto do povo de Deus que foi liberto do Egito. Jesus veio e Jesus rasgou o véu que separava a gente. Mas se a oração não for feita lá em Israel... Vocês já viram quantos pastores levam as pessoas para Israel para rebatizarem Israel? Bezerro de ouro. O Jordão virou um bezerro de ouro. Batizar no Jordão tem... Cara, eu acho isso uma ofensa tão grande e um desrespeito, uma falta de educação. Por exemplo, talvez você está congregando em um lugar, o pastor daquela igreja te visitou, esteve lá quando você esteve doente, pregou para você, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Pô, que bacana, né, cara? Agora eu estou na presença de Deus, eu vou me batizar. Cara, fazem aquela cerimônia legal na igreja, te batizam, vão lá para um rio, para o mar, ou para a lagoa, ou na própria igreja, no batistério, e batizam você. Cara, que bacana. Você vê que todos se alegram com você. Aquele pastor, tipo assim, missão cumprida, muito obrigado, Senhor. Preguei para o fulano, lutamos em favor da vida dele, guerreamos em oração por ele, jejuamos por ele, e hoje ele se batiza, que benção. Aí você fica um caba já de 10 anos de igreja, 15 anos de igreja. Aí um pastor faz uma excursão para Jerusalém. Aí tu vai batizar no Jordão de novo. Cara, que desonra para aquele cara que ralou pra caramba por você, bicho. Faz isso não. Eu acho isso uma bobagem tão grande. Isso é bezerro de ouro, cara. Não, a oração tem que ser no Monte das Oliveiras. A oração será colocada no Muro das Lamentações. A sua oração nós oraremos no monte no monte lá de Moisés, onde Moisés recebeu os mandamentos. Nós estaremos orando porque lá a oração será forte. Bezerro de ouro. Bezerro de ouro. Jesus falou, quando você for orar, sobe no monte, lá onde Moisés subiu, vem para o Monte das Oliveiras, onde eu orei, ore no Muro das Lamentações. Jesus não fala isso. Jesus fala assim, quando você for orar, entra no seu quarto em secreto, feche a porta e ore a Deus em secreto. É isso que Jesus ensina. Mas nós preferimos anular a palavra de Deus e crer nos bezerros de ouro que nós erguemos. Alguns bezerros, o Jordão não tem nada a ver com isso, o rio. Jerusalém não tem nada a ver com isso. Somos nós que elegemos aqueles pastores, cantores, locais, igrejas, denominações, como bezerro de ouro. Eles não são os culpados. Nós que os colocamos, nós que derretemos o ouro e colocamos sobre eles. E ficamos na frente deles adorando. Nós. Não estou falando mal de ninguém, de lugar nenhum. Aqui na minha cidade tem um monte onde você ora, ali a oração é respondida. É no monte tal. Cara, não tem nada contra ir lá no monte orar. Deve-se ir, vai lá e ora. Mas não ergue um bezerro, faz daquele monte um bezerro de ouro. Entendeu? Agora o negócio é mover tal. Você tem que estar nesse mover para você ser abençoado. Olha, você tem que estar nessa unção para você ser abençoado. Você foi naquele congresso de unção, não sei lá das quantas? Cara, que coisa. Eu fui lá para receber daquela unção. Bezerro de ouro. A Bíblia diz lá em 1 João, vós tem a unção do santo, com letra maiúscula. Eu já tenho a unção do santo, com letra maiúscula, que significa de Jesus.
Não faça daquele pregador um bezerro de ouro. Palestra para casais tem que ser com um pregador X, porque ele é o cara, bicho. Ele é o cara agora. Agora é o cara da moda, bezerro de ouro. O cara talvez não tem nada a ver com isso. Vai lá, prega, dá sua ministração sobre casais, é uma bênção. Mas o povo faz dos caras bezerro de ouro. Então, haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Apostatarão da fé. Ou seja, muitas vezes apostatar da fé dentro da igreja sem sair da igreja, bicho. Porque muitas vezes nós falamos assim, apostatar da fé é eu deixar de ser dessa religião e passar para aquela outra religião. É eu deixar de crer em Deus e crer em outras coisas. Não. Tem uma grande maioria de pessoas se apostatando da fé dentro da própria igreja. Quando ele, dentro da denominação da igreja, seja lá da religião dele, ele cria bezerros de ouro. O cara está ali, mas está adorando um santo. Está ali, está adorando um pastor. Está ali, está adorando um papa. Está ali, está adorando um padre. Está ali, está adorando um cantor. Está ali, está adorando um grupo de louvor. Está ali, está adorando um mover diferente. Está ali, está adorando... Criou o bezerro de ouro. Está adorando um lugar. Tem bezerros de ouro que são tão fortes que as pessoas começam a imitá-los. Você já viu? Pastores que pregam, aí o outro prega igual. Um mexe a mão assim, um usa o dedo assim, aquilo igual. A Bíblia diz que os que adoram a ídolos se tornarão igual a eles. Você não foi chamado para ser cópia de ninguém. Você foi chamado para ser você, porque Deus tem algo para fazer através de você. Aí tem gente que agora não só veste igual o fulano. Eu vi isso. Quando o Marcos Feliciano usava suspensório, tinha gente que botava os filhinhos de 9 anos, 8 aninhos, usando suspensório, imitando a pregar, ensinava, botava os DVDs do cara, olha só, e o garoto ia ficar vendo aquilo lá, vai cerebral para o garoto pregar igual a ele, com suspensóriozinho. Ele mudou o guarda-roupa, eu não sei o que esses pais fizeram com os suspensórios dos filhos, porque agora o cara mudou o guarda-roupa, agora ele é high-tech, ele é fashion, mudou aquela caretice, que era uma roupa careta pra caramba, mudou aquilo, o cabelo, mudou o penteado, esticou o cabelo, botou lente de contato de colorida. E aí, os pais fizeram isso com os filhos também? Destruindo a cabecinha dos filhos. Porque o pregador tal usa suspensório, usa isso, aquilo, outro, prega assim, meu filho olha para cá, imita ele. Aí você levando o filho para pregar de igreja a igreja, sendo a miniatura daquele cara. Está se tornando igual o ídolo que o pai adora. O bezerro de ouro que o pai adora. Não estou dizendo que o pastor lá está errado. Está certo que o cara se vestia feio pra caramba, mas tudo bem. Mas não é ele o errado. O errado é o pai que faz dele um bezerro de ouro e faz o filho se tornar igual a ele. Não é verdade? Então, hoje nós estamos vivendo isso. Aí nós vemos... Ergue um templo aqui, ergue um outro templo suntuoso ali, não vai fazer um templo de Salomão aqui, outro volta a fazer um templo de Salomão em Israel. Não, agora nós vamos fazer... Isso tudo são bezerros de ouro, que tem que ser, sabe o quê? Destruído. Não as pessoas, mas destruído no nosso coração. Você não vai matar aquela pessoa, destruir aquele cantor, aquele papa, aquele padre, aquele bispo, aquele pai apóstolo, aquele... Não é nada disso. Vai lá, vai fazer secar o Rio Jordão, porque as pessoas vão batizar lá, faz do Rio Jordão bezerro de ouro, ou a Lagoinha, porque vão para lá e falta adorar aquele lugar, ou vão para outro lugar adorar, agora Templo de Salomão. Não é isso. Tem que destruir dentro de nós o bezerro de ouro. Acaba com essa coisa que está te fazendo pecar contra Deus. Acaba com isso que hoje tem substituído Jesus na igreja. Jesus é o suficiente. Se precisasse de templos suntuosos, se precisasse de outro templo, de Salomão, Jesus tinha mandado erguer. Jesus falou assim, olha, eu posso destruir isso aqui em 3 dias. Quiseram impressionar Jesus. Jesus vem ver o templo. Olha que pedra, Jesus. Os discípulos, coitados, na sua ignorância, acharam que podiam encher os olhos de Jesus com aquilo que estava ali. Jesus falou, rapaz, eu tô aqui imaginando Jesus, só eu estou imaginando, isso aqui é uma imaginação minha, me perdoe.
Mas eu fico pensando, Jesus, assim, cara, vocês não tem nada na cabeça, não é? Vocês acham que vocês vão me impressionar com isso aqui? Eu sou o Senhor. Antes disso aqui existir, dessas pedras existirem, eu já sou o Deus. Vocês acham que isso aqui vocês vão me impressionar? Eu acabo com isso aqui. Se vocês acabarem em 3 dias, se vocês destruírem, eu reconstruo em 3 dias. Ele está falando dele, claro, do templo, que era ele, o corpo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Ele falou dele, ele já está mandando a mensagem. Eu não habito nisso aqui. Esse templo aqui, se vocês destruírem em 3 dias, eu ergo. E fez. Porque mataram ele em 3 dias, ele ressuscitou. O verdadeiro templo do Senhor ressuscitou em 3 dias. Não conseguiram destruir. E ele disse, ele diz que nós temos que nos santificar. E ele envia o mesmo Espírito que estava sobre ele para habitar agora em nós. Então nós não precisamos de templos feitos por mãos humanas. Claro que se você tem um local para você adorar a Deus, um salão, ótimo, glória a Deus e aleluia, beleza, uma tenda como nós temos, não tem problema. Mas isso não pode ser um bezerro de ouro na sua vida, meu irmão. Você é o templo. Você tem que se santificar. E não fazer disso um bezerro de ouro. Acabe com isso na sua vida hoje. Se porventura você que está me ouvindo, onde quer que você esteja, eu não estou querendo saber a tua religião. Eu estou querendo saber se você tem um bezerro de ouro. Eu não quero saber a tua denominação. Se tu é batista assembleano, se tu é presbiteriano, maranata, lá da igreja do Malafaia, do René Terra Nova, do G12, do G15, não me interessa. Eu quero saber se tu tem um bezerro de ouro aí. Sim ou não? Tem um bezerro de ouro erguido aí? Então, se você fez, você que está ouvindo essa gravação, ore comigo assim, fala assim: Deus, eu quero te pedir perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu fiz. Agora diga qual bezerro de ouro, ou de uma pessoa, de uma denominação, de um cantor, de um pastor, seja lá o que for. Eu fiz disto, ou dessa pessoa, ou dessa denominação, um bezerro de ouro na minha vida. E eu quero te pedir perdão em nome de Jesus. Pedir que o Senhor venha, Pai, me perdoar por ter trocado o Senhor por esse bezerro de ouro. E eu quero agora, em nome de Jesus, rejeitar e renegar tudo que eu ergui como bezerro de ouro, dizendo assim: Jesus não é suficiente para mim, mesmo inconscientemente. Eu rejeito, eu renego, eu renuncio esse bezerro de ouro hoje em nome de Jesus. E eu te peço perdão. E toda a legalidade que eu dei para o diabo através dessa idolatria, que ela seja tirada das mãos dele em nome de Jesus. Porque eu entrego toda a legalidade sobre a minha vida nas mãos do meu Senhor Jesus Cristo. E eu quero somente adorar a Jesus e a Ti, ó Deus eterno, como único e soberano Deus. Me perdoe, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Essa palavra vai estar no YouTube, tá? No nosso canal do YouTube, dentro do amazongospel.com, lá embaixo tem maturidade, embaixozinho, YouTube é Maturidade Amazon, esse é o canal do YouTube. Tem várias palavras lá, muitas você pode baixar, enviar o link, gravar um CD, fique à vontade, tá bom? O nosso site é o www.amazongospel.com, www.amazongospel.com, e o